Tudo bom, galera? Estamos aí para mais uma aula. E, na verdade, é um bate-papo, certo? Porque nós já estamos fazendo as atividades do capítulo 8, que é hidrografia e biomas. Nós já falamos sobre a hidrografia, mas eu queria dar mais uma revisada, porque é muito importante a gente conhecer a hidrografia, porque a hidrografia ela está muito ligado aos biomas. Praticamente os biomas que nós estamos estudando, estão fazendo os exercícios, as atividades do livro e as atividades dessa classe, porque está muito ligada às bacias hidrográficas com os biomas brasileiros, certo? Então, aonde? Vamos começar pela maior das bacias, né? Então, a gente tem a maior parte dos rios brasileiros, elas são abastecidas pelo regime pluvial, que é verdadeiras as chuvas que mantêm os rios sempre perenes durante o ano todo. Porém, nós temos um rio, o único rio do Brasil, que ele é abastecido pelo derretimento de neves, certo? É o rio Amazonas. Mas por que, professor, que o rio Amazonas, nós temos aquela bacia tão grande, a maior bacia hidrográfica do Brasil, uma das maiores do mundo, por que ela é abastecida por neve se lá está praticamente no Equador, na linha do Equador, bem próximo do Equador? Porém, o rio Amazonas, ele não nasce no Brasil. Ele nasce na Cordilheira dos Andes. E a Cordilheira dos Andes, devido à sua altitude, seu cume tem geleiras. Então, uma boa parte do rio do Amazonas, ele vem dos rios abastecidos no derretimento dessas geleiras. Então, né, além disso, o Brasil o rio Amazonas está no Peru, recebe rio ele nasce no Peru, ele recebe rio da Bolívia, da Venezuela, da Colômbia, certo? E onde forma a sua bacia. Mas a sua nascente é na Cordilheira dos Andes. E lá ele é abastecido pelo derretimento dessas neves que estão no cume da Cordilheira dos Andes, onde ele nasce, certo? Então, a nossa bacia é a única bacia hidrográfica que tem esse recebimento de sua nascente ser de derretimento de geleiras e de neve. Porém, ela também é captadora de diversos rios no decorrer do seu leito. Né? Por isso que ele é um rio que é a maior bacia hidrográfica do Brasil, uma das mais importantes. Né? Onde a maioria dos rios brasileiros, eles são perene. O que quer dizer perene? É aquele rio que diminui o seu volume conforme a estação do ano, porém ele não seca. E a minoria, são muito poucos, que são rios intermitentes. Nós temos esse tipo de rio praticamente só no Nordeste brasileiro, no bioma da Caatinga. Certo? Por isso que é aquele clima semiárido, tal. Quando chove o rio volta, mas quando acaba o período de chuvoso, o rio também seca, certo? Então, os rios brasileiros são perenes, certo? São rios duradouros, diminui o seu volume, porém não chega a secar. Excetuando, igual eu falei com vocês, alguns rios no Nordeste, que em determinado período do ano eles secam. Certo? Agora, nós temos também, na nossa hidrografia brasileira, nós somos ricos em rios, porém pobre em lagos. Nós temos pouquíssimos lagos. Um dos lagos mais famosos do Brasil é o Lago de Guaíba, lá no Rio Grande do Sul, formado, na verdade, Lagoa dos Patos, lá no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, que recebe
a água do rio Guaíba, certo? Então, é a única lagoa de água doce mais conhecida no Brasil, certo? E os nossos rios são rios exorreicos. O que é isso, professor? Que palavrão é esse? Exorreicos. Exorreicos são rios que desaguam no mar. Nascem no continente e desaguam no mar. Então, os nossos rios são sempre exorreicos. Todos eles vão para o Oceano Atlântico. Certo? Nós não temos nenhum rio que deságua em outro, no próprio território. No mundo, nós temos um exemplo de um rio desse lá na África, que ele nasce no continente e deságua no próprio continente. Tá? Então, como nós somos rios exorreicos, todos os nossos rios nascem no Planalto, em elevação, e seu trabalho é ir, a sua foz forma em delta ou não, para o Oceano Atlântico. Certo? Nós brasileiros, não temos nenhum rio do Brasil, mesmo os rios Paraguai, Rio Uruguai, que nasce no Brasil e faz fronteira com o Paraguai, com o Uruguai e com a própria Argentina, nenhum rio nosso deságua no Oceano Pacífico. Por que, professor? Porque nós temos a Cordilheira dos Andes que impede esse processo. Certo? Então, todos os nossos rios, não só o rio da América do Sul, da parte da costa do Atlântico, a gente deságua no Oceano Atlântico. Continuando a nossa aula, o nosso potencial hidroviário, ele não é muito explorado, certo? Porque ainda não existe uma política de aproveitamento desses cursos d'água para transporte e locomoção. Exceto, abrindo um parêntese, o único meio de transporte onde o rio é altamente usável é na região norte, pelo rio Amazonas, devido à sua exuberância da floresta, certo? Então, o que acontece? Lá o processo hidroviário é muito intenso, porque não tem estradas, né? É muito custoso você cortar a floresta, você fazer as estradas. Então, teria muitas pontes, seria um custo muito elevado. Então, o rio, e são rios navegáveis, né? Suporta. Mas as outras regiões brasileiras, nós não temos esse aproveitamento, certo? Por quê? Devido à sua... são rios de planalto, então você tem que fazer muitas inclusas e outras coisas parecidas para você conseguir. E também não há um interesse político para você fazer isso, certo? Utilizar o sistema hidroviário, certo? Então, o nosso setor de produção de potencial hidroviário, ele é muito pequeno, tá? Muito pouco mesmo. Existe alguns setores aonde escoando nessas hidrovias que saem do sul do Mato Grosso do Sul, pegando a parte do rio Paraná, até chegar no porto ou de Paranaguá ou no próprio porto de Santos, mas é mais pelo porto do Paranaguá, em Santa Catarina, aproveitando a navegabilidade de alguns trechos do rio, e depois é tudo transportado para caminhões ou até mesmo para ferrovia. Então, ainda não tem um processo intensivo dessas hidrovias, certo? De utilização maior dos rios. Ultimamente, a gente está vendo a utilização dos nossos rios como fonte de energia, certo? Aonde nós temos as nossas hidrelétricas formadas, porque como são rios de planalto, tem a queda d'água, aproveitando
essa queda que a própria natureza nos fornece, certo? Então, o volume de água é bem grande, certo? E a gente usa essa fonte de energia limpa, né, de uso do rio, né? Então eu coloquei assim, eu tinha falado isso para os meninos, né, para vocês, que como são rios que não secam durante o ano inteiro, pode ser utilizado como fonte de energia nas construções das hidrelétricas. Nós sabemos que um exemplo perto de nós, o Rio São Francisco, ele tem umas 6 hidrelétricas no seu leito, da sua nascente até a sua foz no Nordeste, diversas hidrelétricas aproveitando essas quedas d'água, certo? E o Rio Tocantins também tem, o Paraná tem a maior hidrelétrica do mundo, está no Rio Paraná, que é a hidrelétrica de Itaipu, aproveitando a queda d'água, certo? Então, a nossa capacidade hidráulica é muito grande para a construção de hidrelétricas. E como a maioria dos nossos rios são rios de planalto, eles têm, por natureza, as suas quedas. E essas quedas são aproveitadas para a construção das hidrelétricas, certo? A gente também tem um processo dentro da hidrografia que a nossa hidrografia ela está muito ligada aos biomas. Eu passei um mapa, o livro também tem esse mapa, onde nós temos o mapa hidrográfico e os mapas dos biomas, certo? Então, está muito ligado. Se você conseguir transpor um por cima do outro, vocês vão ver que todos os biomas eles estão seguindo a sua hidrografia, né? O maior bioma do Brasil é o bioma da bacia amazônica, que é um dos maiores biomas do mundo. Então, esse processo dos biomas estão interligados diretamente com a hidrografia. Se acontecer qualquer fenômeno, ou com o bioma, ou com a hidrografia, esse processo ele entra em colapso. Se você assorear o rio demais, então ir matando o rio, você acaba com o bioma, certo? Então, a existência de muitos desníveis do nosso relevo, o grande volume de água que possibilita as hidrelétricas. Então, toda vez que é feito isso, é estudado qual que vai ser o impacto ambiental no bioma aonde está aquela bacia hidrográfica.